Olá, seja bem-vinda. Esse é o Mais Saúde, né? Toda terça-feira você é muito bem-vindo aqui ao nosso programa para que a gente possa trocar ideias, trazer aqui convidados especiais, tratando de assuntos muito interessantes e que chamam muita atenção, que estão aí na pauta desses nossos últimos dias, da semana, deste fim de ano. Por falar nisso, esse é o último programa de 2020, né? Até porque a gente já caminha aí para os dias finais, né? Horas e dias finais aí de 2020 e, claro, encerrando aqui o nosso Mais Saúde, mas ano que vem a gente vai estar junto. Ano que vem a gente vai trazer mais assuntos aqui para você. O Mais Saúde já está no ar e você pode, então, participar. 3821-4488 é o nosso telefone. Ligue 3821-4488. Ou você pode também mandar suas mensagens. Tá aí na tela para você poder participar conosco. Além do telefone, você pode mandar mensagens no 99947-4515, que é o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, faça a sua pergunta, afinal de contas, faça o seu questionamento, porque na medida do possível, a gente vai passando aqui para os nossos entrevistados, né, para os nossos convidados sobre todos os assuntos que a gente aborda aqui no Mais Saúde. Essa interatividade é bem bacana, né? Deixa o programa mais solto e a gente pode fazer juntos aí, conduzir juntos esse programa que é feito também por você. Hoje eu falo sobre o hospital de campanha, né? Vamos falar sobre como é que está a estrutura, como é que está hoje o hospital de campanha, uma vez que a gente está aí já estamos no mês de dezembro, desde março temos pandemia e de lá para cá foram desenvolvidas diversas atividades, recursos empregados até que o hospital de campanha passasse a funcionar então, e de lá para cá muita coisa aconteceu, inclusive com previsão de mais leitos para serem ali atribuídos ou sejam implantados no hospital de campanha. Como é que está isso? A gente quer saber, né? Como é que estão esses atendimentos, essa possível segunda onda aí de Covid-19, uma vez que a gente tem um aumento maior de casos aí desde o mês de novembro até hoje, por exemplo, com mais 50 e tantos casos, chegamos a 99 mortos por Covid-19. A gente quer saber como é que está todo esse trabalho lá no hospital de campanha. Sobre isso eu vou conversar com o Dalbert, que é o diretor do hospital de campanha, que vai vir aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Falo também sobre dependência emocional. Pois é, o que é dependência emocional, afinal de contas, né? Do que se trata isso? Para falar sobre esse assunto, já está aqui comigo o Jorge Luiz Borges, que é psicólogo, né, nosso sócio aqui do programa. A gente tem sempre... ele sempre nos atende. A gente faz o chamado e ele vem para aqui nos atender. Acaba sendo um consultor aqui do nosso programa e, claro, né, trazendo aí o seu conteúdo, que é sempre muito relevante. As pessoas mandam mensagem: cadê o Jorge? Não voltou no programa? Ele já está aqui. Tudo bem, Jorge? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que é uma oportunidade sempre boa que a gente precisa aproveitar para falar sobre a psicologia, que é uma área que ela não faz parte do currículo escolar. Então a gente acaba entrando em contato com a psicologia através dos profissionais, através desses momentos de informação, de uma entrevista ou através de uma consulta, que não são todas as pessoas que procuram. Então acho que é sempre válido a gente trazer essa oportunidade de debater esses temas tão importantes com as pessoas. Jorge, a gente tem aí uma ideia do que é dependência emocional. Nós sabemos superficialmente o que é a dependência emocional e, claro, a gente sabe que ela demanda diversas situações, né? A dependência ela está aí ligada a várias condições. Na raiz da definição, o que a gente pode falar de o que é, ou definir o que é dependência emocional, já que ela pode ser tratada de várias maneiras? A dependência, ela existe em diversos graus nos relacionamentos humanos. Só que a gente precisa lançar um olhar com mais atenção quando essa dependência se torna extrema. E aí a gente precisa analisar as variáveis. Essa pessoa dependente, ela tem uma condição de saúde? Ou ela é dependente por causa de um contexto no qual ela está inserido? Ou ela é dependente de uma maneira crônica, ao longo dos anos essa dependência vai se estabelecendo, ela está num relacionamento abusivo, ela é vulnerável, ela tem ou não condições de se tornar uma pessoa independente, se tornar uma pessoa que vai desenvolver as atividades de uma maneira muito mais autônoma. Então, analisar esses pontos é fundamental para a gente tentar perceber qual que é o contexto em que essa pessoa que estamos analisando está inserida. Jorge, recentemente foi divulgado aí pela grande mídia, né, nacional e também pelas mídias locais, inclusive fora do Brasil também, o caso da Madalena, né, que morava aqui em Patos de Minas com uma família
desde criança morava com essa família e o MPT, o Ministério Público do Trabalho, o pessoal que tem acompanhado isso, ele está investigando e já aponta a família como possível caso análogo à escravidão. Até aí é uma situação que precisa ser resolvida, a justiça vai resolver. Agora, neste caso, cabe aí uma dependência, possível dependência emocional dela? Porque muita gente fala, mas eu a via indo para a igreja, eu via que ela comprava no comércio, eu via que ela tinha uma liberdade. Aí as pessoas começam a confundir cárcere privado com a questão relacionada ao que o MPT está aí fazendo. Mas voltando à nossa dependência emocional, você acredita que ali, embora você não tenha feito uma anamnese com ela, mas por entender, por ver o caso, por saber do caso, ali pode ter uma situação de dependência emocional quando a pessoa questiona assim, por que ela então não fugiu, não foi embora, né? Como é que a gente classifica isso? Há uma dependência emocional numa situação como essa? Sem dúvida existe a dependência emocional e o que a gente precisa ter muito cuidado, e a gente usa a expressão cuidado, para a gente não deixar de ser humano e compreender que nós somos falhos nas nossas análises e somos falhos nas nossas atitudes também. O primeiro ímpeto social, quando isso cai na mídia, em termos de indignação, é que as pessoas costumam tomar a postura de julgadoras e condenadoras e sentenciadoras do caso. Querem condenar. Só que é preciso compreender também, e a indignação faz parte, mas é preciso compreender também o contexto em que tudo isso acontece. Infelizmente, nós sabemos que até hoje, em 2020, existem pessoas que acreditam que esse tipo de conduta, ao você tirar uma pessoa de uma condição de pobreza e oferecer para ela qualquer condição, muitos ainda acreditam, infelizmente, que essa é uma atitude muito nobre ou essa é uma atitude correta. Não necessariamente eu estou atribuindo uma má-fé de caso pensado à família, mas todo o contexto, se você analisar, ele, lamentavelmente, ele se tornou favorável para que essa situação se instalasse e permanecesse no tempo. A impressão que a gente tem, analisando de fora, e lembrando que a gente consegue ver apenas um recorte, a gente consegue ver apenas aquilo que é passado para nós através da mídia, é que se trata de uma pessoa que não tem tantas condições de estabelecer uma autonomia. Infelizmente, nesse estado vulnerável, ficou à mercê de uma situação que foi prejudicial para ela ao longo dos anos. Talvez, essas palavras são tão importantes, talvez, nós estamos fazendo uma análise externa, observando de fora. Estava num contexto familiar em que acreditavam ter as melhores condutas? Não sabemos, mas que lamentavelmente se instalou um prejuízo humano muito significativo. Então, esses casos e essas análises que nós fazemos aqui servem de alerta a nível social mesmo, para a gente começar a equilibrar melhor e pensar melhor em situações que muitos seres humanos, lamentavelmente, ainda passam em 2020. Situações terríveis, mas que se instalam devido à vulnerabilidade de uma pessoa, à condição mental de uma pessoa, e às vezes cai na mão de um abusador, cai na mão de uma pessoa que vai exercer um controle extremamente desumano naquele contexto. Então acho que vale como um despertar para nós, né? Porque foi um choque social geral, extremamente comentado, acho que no Brasil todo. Então acho que essa análise cabe, mas sempre com muita cautela, porque a posição que a gente está é de observador, é uma posição crítica. Jorge, observando também por alto e aí verificando a situação toda como ela dá para analisar assim superficialmente, evidentemente que a gente não teve contato e aqui não vai nenhum juízo de valores com relação ao que foi feito, a justiça tem que tomar a decisão. Mas a gente pode dizer que essa família ela atrapalhou o desenvolvimento dessa mulher, porque na primeira reportagem que foi feita pela Rede Globo, fala que ela não desenvolveu questões pequenas, como, por exemplo, utilizar cartão de crédito, serviço de banco, ter uma liberdade maior para outras situações, não estudou. Se a gente puder analisar dessa maneira, verificando de longe, por alto, dá para dizer que essa dependência emocional ela teria atrapalhado esse desenvolvimento desse ser humano? Sem dúvida. A gente sempre pensa qual seria
o tratamento ideal ou a conduta ideal com o paciente que apresenta quaisquer dificuldades. Então, se um paciente apresenta algum tipo de dependência, qual que é o trabalho psicológico, qual que é o trabalho familiar no intuito de lidar com esse paciente? É desenvolver, é promover a autonomia. A gente preocupa com a autonomia em relação a qualquer paciente. Se você tem uma lesão e essa pessoa que tem essa lesão vai para um fisioterapeuta, qual que é o propósito? É promover a autonomia o máximo possível para aquele paciente. Então, a independência é algo que a gente luta por. Então, se de repente o contexto de um paciente vulnerável, de uma pessoa vulnerável, se ela está num contexto onde os que estão em volta não promovem essa autonomia, sem dúvida nenhuma é prejudicial. Porque a gente quer que a pessoa consiga fazer o máximo de coisas com qualidade, né, desde que ela tenha condições de desenvolver. Mas oferecer um ambiente onde existam essas condições, sem dúvida, é um critério essencial. Agora, essa retomada da vida dela passa por também um tratamento muito mais sério, psicológico, psiquiátrico, devido a essa defasagem de entendimento do que é a vida como ela é, desse desenvolvimento. Isso demanda também para ela, Jorge? Em qualquer contexto onde a gente vai precisar desenvolver algo novo, que a gente não foi adaptado a desenvolver ao longo da vida, vai ser muito lutado, vai ser muito trabalhoso. Qualquer pessoa, uma mulher pode estar num relacionamento abusivo por anos e a partir do momento que ela consegue se libertar daquilo, uma separação para ela desenvolver uma vida nova, para ela aprender novos contextos, vai ser muito trabalhoso. Se o paciente, se a pessoa em questão já apresenta alguma dificuldade a nível neurológico, se ela apresenta alguma dificuldade já que seja cognitiva ou em qualquer outro aspecto psicológico, algum adoecimento, para ela, nessa altura do campeonato, vamos dizer assim, desenvolver tudo isso, vai ser necessário uma equipe, vai ser necessário muitos cuidados, mas nós não podemos desistir da pessoa, nós precisamos lutar pela vida humana, lutar pela autonomia e lutar sempre pela melhor qualidade de vida. Qual é a melhor? Não sei, mas a gente vai lutar por ela. A gente entende que dá liberdade, dá autonomia e tentar perceber ao máximo até que ponto a pessoa consegue evoluir. Isso uma equipe de saúde, profissionais, muita empatia para conseguir oferecer para essa pessoa uma condição mais humana, uma condição mais digna mesmo. Nessa nova fase, não só para ela como para outras mulheres que tenham passado por isso, o trabalho de restabelecer o contato, porque a gente está falando também de alguém que pouco teve, não é que não teve acesso ao mundo, teve acesso, né? Podia sair para a rua, não ficava enclausurado, mas aí o ser humano é muito complexo, né? Nós somos muito complexos. Como trabalhar a cabeça de alguém num momento como esse? Porque, claro, que depende de situações de paciente para paciente. Mas aí é um reaprender ou aí é uma imersão ou uma condição de deixar aquela pessoa começar a descobrir sozinha, tendo um acompanhamento psicológico, uma vez que ela pode também rejeitar esse mundo e querer ficar um pouco mais recluso. Nós somos complexos. Como trabalhar isso? Porque aí, em casa, agora deve ter alguém passando por uma situação não exatamente como a dela, mas que, como você disse, passou por um relacionamento mais complicado, tinha uma certa dificuldade com esse ou com aquele companheiro ou companheira, e que hoje está te ouvindo e imaginando o que eu faço, né? Qual que é o caminho? Claro que procurar o profissional é sempre importante, mas esse passo a passo existe, Jorge? A questão é que deverá existir uma equipe, tanto em termos de avaliação, quanto em termos de proporcionar para essa pessoa atividades ou contextos em que ela tenha condições de desenvolver alguma coisa. Sozinho é complicado. Acho que em todos os contextos... É impossível? Não digo que é impossível. É possível. Existem pessoas que desenvolvem coisas, mas nós somos seres sociais. Nós somos seres que dependemos uns dos outros para nos relacionar, para desenvolver. A própria criança, a fase de desenvolvimento inicial, ela é tão importante, tão significativa, porque ali no início tudo pode ser extremamente traumático. Os primeiros contextos escolares também são extremamente
significativos, podem ser nocivos ou não, o bullying que a gente tantas vezes questiona, o ambiente familiar, existem muitas brigas, não existem brigas, é possível que uma criança desenvolva autonomia, é dada a ela atividades para ela já ir aprendendo essa autonomia desde a infância, ou os pais nunca permitem que a criança desenvolva o que vai tornar a criança talvez dependente a vida toda. E aí vem aquela velha história que não é um clichê, é verdade. À medida que o tempo vai passando, desenvolver coisas novas com uma idade mais avançada, é claro que é bem mais complexo. Mas a partir do momento que a pessoa tem essa intenção de lutar pela própria autonomia, de lutar pela própria condição de desenvolver as coisas, e ela encontra ali profissionais que ela se sinta sintonizada e que contribuam com ela, com certeza a gente já está aí transformando o terreno numa coisa mais fértil para que algo ali positivo verdadeiramente se desenvolva. Olha, nós estamos falando de dependência emocional, nosso assunto aqui hoje do Mais Saúde, né? Lembrando que hoje ainda a gente vai falar aí da estrutura dos trabalhos que estão sendo realizados lá no hospital de campanha, como é que está a situação lá, mas a gente continua aqui falando de dependência emocional. Eu vou fazer um intervalo rapidamente para a gente tomar uma água e volto já. Já estamos de volta, então, com Mais Saúde. Eu continuo aqui com o Jorge, que é psicólogo, né? Está aqui para a gente falar sobre as questões relacionadas à dependência emocional. Você pode mandar a sua mensagem aí, viu? Pode mandar sua pergunta aqui para o Jorge Luiz Borges, o nosso convidado psicólogo aqui, trazendo aqui informações para a gente, muito precisas. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre o caso de dependência emocional relacionado à Madalena, né? Que durante 38 anos, né, o MPT está investigando questão relacionada que ela teria sido mantida em uma situação análoga à escravidão. Falamos disso naquele bloco e a gente continua aqui. Eu tenho perguntas já aqui, Jorge, pessoal da internet já perguntando aqui. Deixa eu passar uma para você aqui. A Paula, ela diz o seguinte: sinto que dependo emocionalmente do meu marido e ele é muito ausente. O que faço para resolver isso? É possível dar uma receita para a Paula aí, não? É interessante esse questionamento. Muitas pessoas chegam no contexto da clínica se queixando de serem dependentes de familiares e depois elas tentam estabelecer uma dependência no contexto terapêutico. Eu não tomo minhas próprias decisões. Busca uma dependência em outro lugar. Aí busca outro, mas ok, isso é extremamente natural. O mais importante é a gente reconhecer que essa dependência afetiva ela pode ter sido estabelecida, construída ao longo dos anos. A pessoa pode não conseguir ou não estar conseguindo fazer boas atividades, ter boas rotinas, ter bons convívios por conta própria. Agora, vale um questionamento. Eu não estou conseguindo porque eu não quero desagradar a pessoa que está do meu lado, porque eu acho que essa é a conduta correta, porque eu fui educado dessa forma, porque eu venho de um contexto e de uma cultura onde a mulher é subserviente aos desejos do marido, ou ela acredita que a boa conduta, que o correto é isso. Então existe aí uma questão cultural que deve ser analisada, né, social, contextual, que é do próprio ambiente do casamento, e existe também a questão terapêutica que a gente precisa buscar no intuito de tentar lutar de uma maneira mais saudável por essa independência emocional. E lembrando, ser um pouco mais independente emocional não quer dizer que você vai abandonar alguém ou que você vai ser abandonado. Uma pessoa que encontra um pouco mais de autonomia, ela vive melhor, ela vive mais feliz. A autonomia traz esse bem-estar. Necessariamente não precisa sair de perto da pessoa, largá-la, né? Não é nada radical assim. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, Jorge, que aí relacionamentos são relacionamentos e as pessoas avaliam, né, da maneira mais pessoal possível. Tem uma aqui que é o seguinte, ó, a Neide, ela pergunta o seguinte, pergunta não, ela meio que faz uma constatação e no final ela questiona. Gostaria de saber como parar de depender emocionalmente das minhas amigas, já que entendo que sou muito dependente de todas elas. E amiga é um negócio tão bacana, né? Como é que faz? Quando a gente pede opinião para alguém, quando a gente está angustiado, muitas vezes a gente acredita que vai encontrar essa segurança, mas tudo reside num detalhe muito importante. É o mau hábito de se expor em excesso. É o mau hábito de contar a história da própria vida em qualquer ambiente, em qualquer contexto. Na fila do banco, no salão de beleza, em qualquer lugar. Que não é saudável. O que não é saudável, porque nós não vamos encontrar a resposta das nossas angústias
num palpite. As pessoas querem opinar. Opinar é muito fácil. Falar o que uma pessoa deve ou não fazer é tranquilo. Julgar se uma pessoa está agindo bem ou agindo mal é uma posição muito cômoda. O que as pessoas não fazem é se colocar no lugar das outras, que é o que é a palavra que está na moda, mas é verdade, que é a questão da empatia. Cada um com suas dificuldades. Eu não consigo reger a vida do outro, dizer para o outro. Então, trabalhar esse silêncio é uma coisa que considero extremamente importante. E aí a gente entra na sessão aqui de perguntas, é muita pergunta. Vamos tentar passar aqui algumas para o Jorge, viu, pessoal? A Keila está dizendo o seguinte: terminou com o ex, mas sente saudades, mesmo o relacionamento tendo sido ruim. Ela quer saber se ela está errada. É possível afirmar isso para Keila? É possível a gente pensar qual ruim a gente está disposto a enfrentar ao longo da vida. Qual é o ruim que eu quero enfrentar? Por que muitos relacionamentos ficam indo e voltando o tempo todo? O relacionamento não está bom, a pessoa resolve terminar. Tem como ficar bem, 100% bem ou quase 100% bem logo em seguida? Não é possível. Ou seja, algum desconforto vai ter que ser enfrentado. Não existe processo de busca por melhora sem desconforto. Não existe uma pessoa que esteja lutando para estar melhor que não passe por sofrimento. O sofrimento, essa caminhada, esse caminho de pedras vai ter que ser transpassado, a pessoa vai ter que se dispor a enfrentar saudade, momentos, angústias, solidão, até depois de um longo período de tempo, começar a se reconstruir. Aí, de repente, bate um desespero, bate um momento ruim, um domingo à tarde de solidão, de angústia, e aí volta, eu preferia como estava antes meu relacionamento. Até o relacionamento voltar, desgastar novamente, e a pessoa sentir vontade de buscar uma coisa nova. E aí não se vive uma coisa nem outra. Então, algo vai ter que ser enfrentado. E existe um passo a passo para superar essa dependência? Porque a gente percebe, até pelas perguntas aqui, que é uma questão que muita gente enfrenta. É possível superar essa dependência? O passo a passo é um passo a passo. Cada dia. A pergunta é, quem está disposto a caminhar lentamente para chegar em algum lugar? Dentro da natureza, todos os fenômenos são processos extremamente lentos. Você corta um galho de uma árvore, até crescer de novo, até aquilo lá se desenvolver, é um processo natural e lento. É uma caminhada, assim. É uma construção. Só que construir dá trabalho. Construir requer esforço, requer empenho. E, de repente, no momento de carência afetiva, tudo que uma pessoa quer é um acolhimento, é uma atenção, é um paparico. E ao não conseguir lidar com aquele desconforto, a pessoa pode se desesperar. E aí voltam os relacionamentos abusivos, voltam os relacionamentos que ao longo dos anos estão sendo tão prejudiciais. Tem mais pergunta aqui, olha só. Deixa eu ver onde é que está aqui, tem mais pergunta. A Simone: é normal pensar no meu namorado 24 horas... Ela falou namorada, né? É normal pensar na minha namorada 24 horas, estamos juntos há pouco tempo e acho que já estou dependendo emocionalmente dela. Aí é que também aquele período de namoro, né? Pensar muito na pessoa necessariamente não é uma dependência, ou é? A questão do termômetro, se é uma dependência, a gente entende que existe um excesso aí. E a partir desse excesso, a gente lança um questionamento. Não tem mais nada de interessante na vida, a não ser o relacionamento? Seria bem legal se na vida, uma pessoa saudável, ela tem diferentes pontos de interesse na vida, diferentes pessoas com as quais ela gosta de conversar, que ela gosta de estabelecer novas ideias, estabelecer novos vínculos. Isso é muito importante. Se fechar num relacionamento, aí fica outro questionamento. E se esse relacionamento um dia chegar ao fim por questões naturais, como qualquer coisa? Aí eu não tenho mais nada, eu não gosto de nada, eu não acho absolutamente nada interessante na minha vida, é só uma única pessoa que é interessante. Então, ter mais pontos de interesse é fundamental para uma vida saudável. Tem uma aqui que é interessante. A Adriana, ela diz que está usando o nome fictício porque não quer que as pessoas saibam quem ela é. Então, tudo bem. A gente respeita, viu, Adriana? E ela fala o seguinte: tem uma irmã que precisa sair de um casamento, mas ela depende dele financeiramente e emocionalmente. É bem mais complicado, né? E quanto mais tempo passa, mais difícil vai sendo recuperar essa autonomia que nunca foi tida ou foi perdida ao longo do tempo.
a questão que a gente tenta trabalhar, inclusive em terapia, é promover independência das pessoas. Que as pessoas consigam ser mais independentes em vários aspectos. Lógico que é dentro das possibilidades, mas desenvolver isso, nesse caso, né, difícil analisar como um recorte, mas a gente pode dizer que por que houve essa perda da autonomia ao longo do tempo? E agora essa necessidade está batendo na porta. Interessante que esteja batendo, mas vai requerer uma construção, vai requerer um processo também. Obviamente não vai ser fácil, mas é importante, porque se está gerando sofrimento, é porque algo precisa ser modificado aí. Tem uma aqui que é interessante, não colocou o nome. Ela diz o seguinte, que já passou por uma situação de dependência emocional e que isso ocorreu no momento em que ela estava muito frágil, por isso entende que foi o que levou ela a ficar dependente emocionalmente. Essa fragilidade ela não cita o que é, mas provavelmente por um outro relacionamento, né? Talvez. Sim. E aí a vulnerabilidade é um caminho aberto para que algo relacionado a um possível parasitismo aconteça. Então, nos nossos momentos ou de carência ou de vulnerabilidade, nós estamos mais sujeitos a estabelecer relações que talvez nos tirem essa autonomia ou nos mantenham sem essa autonomia. O Saulo está parabenizando você pela participação aqui no programa, está querendo saber como é que te encontra, rede social ou telefone, e está dizendo o seguinte, onde consigo tratamento para dependência emocional. Ele também está passando por esse problema. Bem lembrado, a questão do telefone é o 98854-2001. E é claro, né, as pessoas que se sintam à vontade para buscar um processo terapêutico. O tratamento específico para dependência emocional é uma característica do tratamento psicológico é tentar ajudar a pessoa a caminhar sozinha, sem medo do abandono. Que ela consiga ser uma pessoa autônoma, uma pessoa com mais autonomia e que ela tenha forças para lutar por essa autonomia. Não que alguém, eu tenho medo de me tornar uma pessoa egoísta ou mais individualista. Mas essas características, a individualidade, ela precisa ser resgatada. Uma pessoa que consegue tomar decisões, uma pessoa que consegue passar por momentos de dificuldade um pouco mais sozinha, ela certamente vai se sentir mais feliz, porque essa é uma busca. Então, o processo terapêutico tem como, vamos colocar assim, como meta, promover essa autonomia. Tentar fazer com que a pessoa se sinta mais encorajada a dar conta da própria vida da melhor forma possível, mas é claro, estabelecendo boas relações, estabelecendo bons e convívios saudáveis. Última pergunta aqui, Jorge. Nosso tempo está praticamente esgotado, mas o pessoal pergunta muito. Olha, a Selma está dizendo o seguinte, que a família a acusa dela não ter amor próprio, que por isso continua num relacionamento abusivo e emocionalmente incapaz. Classificar dessa maneira também não é legal, né? A família que acusa também não está fazendo um serviço psicológico muito saudável. A gente precisa ter cuidado com essa história de ficar acusando as pessoas pelo comportamento delas ou pela dificuldade que elas têm. Nós temos dificuldades no nosso dia a dia, nós somos pessoas que somos frágeis em vários aspectos. Essas acusações não promovem saúde. Eu fiquei focado nessa questão da família, porque será que a família acredita que ao apontar o dedo, a pessoa vai acordar na manhã seguinte, chutar o balde e modificar a vida? Não, acho que ali esses julgamentos não contribuem. Agora, se a pessoa se acha, acredita que está num momento em que ela deve procurar uma ajuda para lutar um pouco mais por essa libertação, vamos dizer assim, é válido, é importante, mas a acusação não contribui muito com a autoestima de alguém. Jorge Luiz Borges, falando hoje sobre dependência emocional aqui no nosso programa. Jorge, volte sempre, o espaço sempre aberto aqui, obrigado por ter vindo, viu? Agradeço a oportunidade sempre, acho sempre muito válido, excelente entrevista e boa noite aos telespectadores, obrigado pela atenção também. Vamos para o intervalo então, já a gente volta falando de hospital de campanha, como é que está a situação por lá. A gente vai saber de tudo isso já. Estamos de volta, então, com Mais Saúde. Neste bloco eu falo sobre o Hospital de Campanha, né? Estou aqui com o Dalbert, que é diretor do Hospital de Campanha, que está aqui conosco hoje visitando, vindo para a gente falar dessa situação, né?
Ô Dalbert, primeiro seja bem-vindo ao programa, é um prazer recebê-lo aqui. Primeira vez, né, que a gente conversa aqui. É a primeira vez, Odair. Obrigado, boa noite para você, boa noite a todos os telespectadores. Para mim é uma honra ter aceitado o convite de estar aqui e estar participando de um programa que, com certeza, leva muita informação aos telespectadores. Dalbert, desde o início da pandemia, lá em março, desde então os municípios se mobilizaram para montar aí os seus hospitais de campanha. Alguns montaram a toque de caixa, inclusive com uma estrutura de lona, ou seja, Patos de Minas tem uma estrutura diferente, né, para o hospital de campanha do que muitos outros municípios. Muitos até dizem que demorou que esse hospital começasse a funcionar efetivamente em Patos. A estrutura que nós temos hoje, ela é uma estrutura satisfatória ou isso, pela própria questão da pandemia, no andar desses meses, desde quando começou a funcionar, essa estrutura, ela hoje é uma estrutura que suporta esse trabalho? Como é que a gente pode classificar isso? Odair, é até uma pergunta interessante que você fez, porque é o seguinte, o Hospital de Campanha de Patos de Minas, eu considero que a população é uma população privilegiada em relação à estrutura mesmo que o hospital ele comporta hoje. Eu estive visitando vários outros hospitais de campanha e realmente houve um processo de adaptação, né? Municípios tiveram que adaptar a rotina de saúde que já vivia para montar isso. Infelizmente, assim, graças ao convênio, né, foi firmado um convênio entre Prefeitura e a FEPAM, que é a Fundação Educacional de Patos de Minas, e por meio desse convênio, foi instalado onde era o centro universitário, Centro Médico Universitário, foi instalado o Hospital de Campanha. Então, assim, a estrutura hospitalar ela é muito boa, né? Ela comporta o hospital de maneira muito satisfatória e com um nível de qualidade estrutural superior ao que a gente vê em todo o estado, em todo o país. Conversava com o prefeito Zé Eustáquio semana passada, aqui não foi nesse programa, mas foi na Opinião Regional, e ele dizia disso, dessa estrutura, não só para o Hospital de Campanha, mas para a possibilidade do novo gestor, né, instalar também ali um hospital municipal, sim, né, sim. Dependendo das adequações. O Unipan tem realmente uma estrutura muito boa ali que ofereceria essa condição, né? Eu acho que isso até é pauta de discussão, eu não sei... a gente ainda não tem nenhum parecer em relação à nova gestão, né, que começa já na próxima semana, mas estudos preliminares já foram realizados ainda durante essa gestão, que eu acho que precisa ser discutido, né? A estrutura é muito boa. A estrutura, eu falo que a estrutura comporta um hospital municipal, até porque há pouco mais de 30 dias nós fizemos uma ampliação dentro do hospital de campanha, frente a uma situação de calamidade da UPA, né? A UPA estava numa situação onde estava com uma média aí de 60, 70 pacientes internados por dia, pacientes internados, não apenas pacientes de observação, e que não comportava mais pacientes. Nós fizemos uma ampliação para desafogar a UPA e abrimos 15 leitos clínicos não Covid. E atendemos já até a data de hoje cerca de 60 pacientes que foram tratados dentro do hospital de campanha. Esse custo de tratamento, né, inclusive desses pacientes, é um custo que o município já tinha, porque o paciente ele ficava internado na UPA, muitas das vezes, né, em cadeira, em poltrona, em maca. Isso não mudou, né, mas para esses 60 pacientes que foram tratados numa outra estrutura, deu para ele um conforto um pouco maior. Mas eu acho que tem que se discutir a questão de custo, né, o custeio de uma estrutura hospitalar, ela não é algo simples e ela demanda busca de recurso mesmo, coisas que assim não se discutia no ano anterior, não se discutia uma pandemia, a gente não estava esperando isso. E eu acredito assim que a abertura do hospital de campanha, ela nos mostrou uma possibilidades, né? Mostra pra gente possibilidades, que eu acho que vale ser discutido. Mas a gente precisa aí de novas orientações, novos segmentos daqui para frente. Tem uma questão que aí as pessoas sempre, quando sai o boletim, final da tarde, sai o boletim, as pessoas já olham a taxa de ocupação, já preocupado com essa questão aí de número de leitos disponíveis. Hoje a gente
que números a gente tem hoje lá de disponibilidade de UTI, por exemplo? UTI hoje nós estamos perto de 50%, nós estamos com uma média aí de 47% aproximadamente de ocupação. Nós batemos assim na tampa da beirada. Eu falo assim, nós tivemos dias que nós tínhamos um único leito disponível de UTI. Né? Hoje a gente respira um pouco mais tranquilo. Isso oscila? Durante a pandemia vem oscilando? Oscila. A gente tem semanas que de manifestação assim, significativa de casos com necessidade de leitos de terapia intensiva. E é interessante que assim, os pacientes, o perfil de pacientes que ocupam os leitos de UTI, de fato são os pacientes que têm alguma comorbidade, que são aqueles pacientes que já fazem tratamento de alguma doença prévia, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que já tinham um histórico de insuficiência renal, e pacientes idosos, sobretudo. Né? A taxa de ocupação na UTI, ela é, em sua maioria, pacientes idosos. Aquele período de 2 semanas, 15 dias que o regional paralisou as atividades para a Covid por causa da falta de médicos, impactou ou aquilo é mais para a região do que para o próprio município? Houve um impacto em relação à região, né? Porque o regional hoje ele absorve a demanda desses municípios vizinhos, que são os 33 municípios que compõem a região noroeste de saúde. O impacto, não houve sobrecarga de ocupação da UTI, né? Durante essas 2 semanas, até porque coincidiu de fato com uma semana que a ocupação estava menor. Mas veio o período aí após as eleições que eu até acredito que não tem a ver com os grandes movimentos das campanhas, porque assim, vamos pegar uma situação até vizinha nossa, que foi Lagoa Formosa, onde a gente vê que assim, o processo eleitoral foi, né, as pessoas diferentes e tudo. E que nós tivemos uma altíssima taxa de ocupação de pacientes da Lagoa Formosa em período que foi bem anterior ao processo eleitoral. Né? Então, assim, a gente veio uma oscilação, coincidiu logo assim, no dia 15 de novembro, que foi as eleições, uns 3 dias anterior, a gente já vinha com a taxa de ocupação um pouco maior, que se a gente fosse considerar período de adoecimento e manifestação dos sintomas aí com necessidade de internação, seria aí no início do mês de novembro, que seria essas contaminações. Né? Mas nós vimos e temos visto até hoje as festas e as coisas estão acontecendo e muita gente de fato esqueceu que existe um processo de pandemia. Precisa de cuidados. Né? E recente a gente estava conversando, uma demanda que assim, os profissionais da área de saúde eles fazem o tempo todo. Porque 90% dos profissionais hoje que estão na linha de frente, eles são profissionais que têm outro vínculo. Né? Então acaba trazendo uma sobrecarga de trabalho muito grande. E o início da pandemia, de fato, foi uma situação muito temerosa e que nós que estávamos na linha de frente, todos os dias saíamos de um plantão pensando, poxa, será que eu me contaminei, estou levando isso para casa? Então foi um período muito difícil. Hoje a gente conhece um pouco mais do vírus, hoje a gente conhece um pouco mais dos mecanismos, então fica um pouco mais tranquilo de discutir sobre isso. Mas as primeiras semanas foi uma situação até emocionalmente difícil de lidar. Pesadíssimo, né? Deixa eu fazer um intervalo rápido aqui, a gente volta já falando mais ainda com o Dalbert Dutra, que é diretor da UPA, é enfermeiro também, né, especialista em terapia intensiva, e a gente vai fazer um rápido intervalo, volta já, vamos tomar aquela água, daqui a pouco a gente continua. Estamos de volta então com o Mais Saúde, eu continuo aqui com o Dalbert Dutra, que é enfermeiro especialista em terapia intensiva e diretor do Hospital de Campanha aqui de Patos de Minas. Você atua também aqui no Hospital Regional, né? Você trabalha também? Sim, trabalho no Regional também. Eu sou concursado do Estado e trabalho no Regional. A gente falava dessa questão de leitos no Hospital de Campanha e você me dizia em off que
além dos leitos que estão disponíveis, há também os de retaguarda, o que pode ser uma salvaguarda numa situação de calamidade. Como é que é isso? Sim, exatamente. Na verdade, quando houve, né, o pronunciamento do Hospital Regional enquanto a suspensão das atividades em função da dificuldade mesmo que foi de contratação de médicos, nós, como plano de contingência, montamos mais 4 leitos de UTI, né, o total hoje são 13 leitos, sendo que a gente tem 4 leitos de retaguarda. Né, a gente tem 4 leitos de retaguarda para uma situação emergencial em caso de ocupação máxima e na preocupação, na verdade, aquela época da inexistência desses leitos regional que ficaram paralisados, que foram reativados recentemente. Essa ocupação máxima seria esgotar. Isso, esgotar os leitos de UTI. Muito bem. A gente está em meio a uma transição de governos, você atua, a gente pode colocar nessa gestão, né? Foi para essa gestão, e é isso que aconteceu, mas nós temos uma nova gestão que vai começar agora. Já tem nessa transição, uma conversa para manter essas equipes que estão no hospital de campanha? Isso já foi proposto ou ainda não se tem essa informação? Na verdade, Odair, o que acontece? Nós reunimos, né, com a equipe de transição até para repassar as informações, o que foi feito de investimento, qual que era o planejamento, o que estava pactuado. Até para a equipe de transição ter conhecimento acerca do hospital, dos números, o que a gente tinha atendido, qual que eram as nossas taxas. E isso foi feito uma semana anterior, na semana, inclusive, do pronunciamento da nova secretária de saúde. Né? Mas o hospital ele segue enquanto hospital de campanha, isso, inclusive, já foi pronunciado pelo prefeito eleito, né? E até era uma preocupação, né? Da 31 de dezembro, 1º de janeiro, a pandemia não acabou, né? A maior parte dos profissionais que hoje atuam, né, no hospital de campanha, inclusive nós fomos contratados em uma situação emergencial, né, para a situação da pandemia, né? E os contratos eles foram renovados dos profissionais, pelo menos até o final de fevereiro. A gente espera aí novas diretrizes mesmo para ver. Existe uma preocupação muito grande, né, em relação a essas questões e que acredito que vão ser pautas de discussão para as próximas semanas mesmo. O Dalbert, eu estou inclusive com um boletim novo aqui, que é liberado pela Secretaria Municipal de Saúde. Só para quem está em casa entender, nessa terça-feira nós chegamos aí a 99 óbitos confirmados, e são mais de 50 casos novos, né, nessa subida do número de casos que tem ocorrido aí entre novembro e esse mês de dezembro. E aí me vem aqui uma situação, como profissional de saúde, você passou muito diretamente com isso, com pessoas que estavam hospitalizadas, mas também com colegas, né, que pegaram Covid e que faleceram, inclusive, que atuavam no hospital de campanha, né? Sim, nós tivemos uma situação, na verdade, ele era funcionário contratado pelo Covid, né, atuou no hospital regional, no enfrentamento do Covid, ele estava vinculado à UPA, né, porque são 2 setores. A gente tem o setor de enfrentamento ao Covid, que é a porta de entrada, né, que é na UPA, e nós temos o hospital de campanha. Mas, com certeza, um profissional muito querido e que faz muita falta. Né? E é uma situação constante, né, porque quem está mais próximo da situação, evidentemente, a exposição é maior ao vírus e a possibilidade é maior de ser contaminado. Era assim, na verdade, era até uma preocupação muito grande. E é engraçado que até em se tratando de uma análise global, quando a gente coloca um hospital que tem um setor Covid, tem outros hospitais, muitas vezes o que foi percebido é que os profissionais que estavam, às vezes, diretamente no Covid, não eram os profissionais que mais infectavam. Né? Isso porque, com certeza, o profissional que está exposto diretamente, ele acaba que ele toma mais medidas de precauções mais rígidas. Então, assim, o próprio processo de higienização das mãos, de uso de máscara, isso é mais intensificado. E a gente tem uma outra situação que é o paciente que está entubado, né? Que, inclusive, assim, nós, enquanto hospital de campanha, vimos trabalhando isso desde a abertura,
para permitir, muitas das vezes, o familiar visitar o paciente, o que, na maior parte dos hospitais, isso é completamente proibido. Né? E a gente entende que se o paciente está entubado, ele está com o sistema de via aérea fechado, ele tem uma menor chance de transmissão. Né? Lógico, quando a gente vai fazer algum procedimento que tem exposição, que aumenta o risco de liberação de aerossol, que é o grande X da questão, o paciente, o profissional ou quem estiver do lado fica mais exposto. Mas, então assim, nós tivemos profissionais que foram contaminados, mas não se pode afirmar que foi dentro do ambiente de trabalho. Pode não né? ter sido. Pode não ter sido. Né? Porque se a gente colocar o percentual de pacientes que foram admitidos, que são profissionais da saúde, isso... O número não bate. Então, assim, nós tivemos profissionais que foram contaminados. É um processo, assim, de exposição, porque a gente está o tempo todo ali na linha de frente, mas a gente não pode afirmar que, de fato, a contaminação ocorre no ambiente hospitalar. Ô, Dalbert, você que está na área, você que trabalha há mais tempo nessa linha de frente, não só da Covid, mas como outras doenças também, você acha que a pandemia deixa um legado de valorização para as equipes médicas, para os enfermeiros, para os técnicos? Ou ainda falta muito para chegar nisso? Porque eu tenho amigos que trabalham na área e falam assim, a gente precisava ser mais valorizado e mesmo com a pandemia, todo o trabalho e toda a dificuldade, ainda não sentimos essa valorização. É esse o sentimento? Sem dúvida, Odair. O que acontece? A gente sempre fala, 2020 foi de fato o ano para os profissionais de saúde, né? De reconhecimento, de valorização. E nesse contexto, a gente enxerga uma valorização de algumas categorias que muitas das vezes não eram conhecidas. E eu dou o exemplo, por exemplo, aqui da fisioterapia respiratória. Né? Nós temos ainda hospitais que nas UTIs não tem fisioterapeuta 24 horas. Né? Isso vai de encontro à questão da própria legislação. Nós não temos uma legislação que obrigue fisioterapia 24 horas dentro de UTI. E a pandemia nos mostrou que assim, não dá para trabalhar em uma UTI sem fisioterapeuta. Né? A parte ventilatória que vai controlar o aparelho que esse paciente está usando, que é o processo de intubação, o fisioterapeuta estuda aí 4, 5 anos de faculdade, mais 2 anos de especialização ou residência, discutindo isso o tempo todo. Né? E assim, nos mostrou que não existe diferença, né? E uma coisa assim, em se tratando até de hospital de campanha, eu falo isso com muita propriedade, e para nós do hospital de campanha não existe diferença de categoria. Né? O que a gente vê às vezes em outros locais, né? Onde existe uma soberania médica, né? Eu sou enfermeiro, eu também sou estudante de medicina e eu vejo isso o tempo todo, uma soberania de um profissional que depende de equipe. Então, o tempo todo a gente tenta valorizar a informação de equipe. Então, a decisão, existem questões que elas são médicas, existem os atos médicos, né? Mas que é uma decisão compartilhada. E eu venho falando isso ao longo de todo esse processo, que a pandemia nos mostrou isso. A informação do técnico de enfermagem que vai dar banho no paciente, a informação do técnico de enfermagem que vai trocar o paciente, que observa, que é quem está o tempo todo do lado do paciente, a informação que ele tem, ela é muito importante. E muitas outras categorias não valorizam isso. Então, a pandemia, ela mostrou que a gente precisa estar em equipe. E aí, o que a gente percebe é que muitos familiares, por exemplo, ao ter um paciente de alta, agradece a uma pessoa, e que na maior parte das vezes não é aquela pessoa que esteve do lado do paciente o tempo todo. Né? Então, eu penso, e isso a gente viu nitidamente, as famílias elas começaram a entender que é uma equipe, e não adianta, é uma equipe, não é um profissional, 2 profissionais. Não é só o médico, não é só o enfermeiro. Médico, exatamente. É o que eu falo assim, um exemplo bem aleatório. Não adianta o profissional médico ser o melhor cirurgião se
o profissional que faz a desinfecção da sala cirúrgica For meia boca. for meia boca. Então, assim, ele pode ser o melhor profissional. Se a equipe que limpa não limpar direito, essa cirurgia vai infectar e não vai dar certo. Então, assim, é equipe, não adianta. A gente tem que privar por isso. Muito bem. Olha, esse papo aqui rende muito mais, viu? Mas nosso tempo está esgotado, estão me dizendo aqui. Eu quero agradecer o Dalbert Dutra, que dirige o Hospital de Campanha e que veio hoje aqui bater papo com a gente. Obrigado por ter vindo, viu, Dalbert? Agradeço, muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores. E, pessoal, se cuide, né? Não tem jeito. A gente está aí próximo já à virada do ano. Eu sei que tem muita gente planejando festas. Tome os cuidados necessários, porque isso pode corroborar para o aumento das nossas internações. Muito bem, olha aí, a dica bem dada, hein? Jéssica Andrade, divide a tela comigo, porque o nosso programa volta só semana que vem, né? Jéssica, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Odair. Tudo bem? Tudo bem, eu entrei um pouquinho aqui no seu espaço, no seu tempo, mas já vou liberar aqui para você seguir daí com o NTV News, viu? Obrigada, Odair.